Embora depois nós vamos ter, porque, lembra, o irmão William disse que nós teremos a bênção de ir a esse tempo e de ver como o que Jesus falou ali, o que falou um pouquinho mais depois, porque ali está apenas um resumo, mais ou menos, do que ele falou. Por inspiração divina, eles escreveram para que ficasse escrito, mas teve muitas coisas. São João disse que Gabriel, o livro, algo assim, ele diz, porque foram tantas coisas que fez em quanto tempo? Em 3 anos e meio de ministério, sem contar os 29 anos que teve, que isso não se soube nada. E agora veja como agora Deus nos permitiu nesse tempo. Inclusive, se torna um pouquinho mais pertinho do tempo do irmão Branham. Quantas coisas o nosso irmão Branham falou, por exemplo, quando estivemos ali em Jerry, foi lá em Tucson, aí, lá no escritório do irmão Branham, aí ele estava nos contando que o irmão Branham disse a ele, mas veja, ele já é uma segunda pessoa. O que ele se lembra certamente deste algo de 63 para cá, e pode ter alguma palavra que ele mudou, mas disse que os anjos disseram que já levava uma semana esperando ele. Foi dado algo mais ali a ele, e ele disse algo mais com detalhes que não ficou gravado. Agora veja, imagina, agora Deus nos permite ter gravadores para que toda palavra que está sendo falada agora entre nós fique gravado. E a pessoa dirá, poxa, mas por quê? Tudo isso vai ser evidência da palavra que está sendo falada. E por essa mesma palavra que está sendo gravada, tanto nas atividades como nas conversas, testificam do que Deus está fazendo, e são coisas que estão se falando que não se falaria num púlpito, e digamos, aí são coisas que não se falaria talvez assim abertamente, mas nas conversas entre os irmãos, entre os trabalhadores, se falam coisas que talvez podemos dizer que é exclusivamente para eles. Como foi exclusivamente quando ele falou do trigo e do joio, que ele disse ali, isso nós falamos hoje. Despedir das pessoas, quase sempre ele dizia assim, e nessa parte ele diz que os discípulos disse, agora explica-nos essa parábola do joio e do trigo. E ele explicou algo ali que antes disso não tinha explicado. Ele falou como algo geral. E depois ele explica exatamente o que era esse mistério da palavra do trigo e do joio. Vê que as conversas, como foi quando Jesus estava falando aos caminhantes de Emaús, uma conversa que teve com eles. É algo bem incomum, o que as pessoas chamam de loucura, fanatismo, coisas que não têm valor, mas para os escolhidos, como eles clamam dia após dia para que lhes envie áudio, uma conversa, no qual eles se sentem, muitos dizem que se sente como se estivesse ali com os operários, ou como se estivesse pertinho também ouvindo. Vê porque o trigo, vê que está recolhido no lugar, colocando como grão de trigo, e, uau, é assim, com o atributo que sai de Deus, mas não que está assim só em uma pessoa, está em muitos lugares, e como provém do mesmo Pai, automaticamente, qualquer sinal desse atributo que saia, todos começam a temer, e é como diz assim, buscando isso. E assim mesmo é com o joio.
eles se juntam e cada um foi ali que ele disse, que são também da mesma plumagem. E assim é o joio, porque é assim, como as fátuas também procuram pelo seu ambiente, como o trigo também se junta e se juntam como são do mesmo Pai Celestial, pois se juntam de tudo que provém ali. Se essa é a palavra que diz que eles estão procurando, onde ela for falada, eles vão procurar da palavra e eles se juntam. Essa semana nós tivemos um áudio, um vídeo de uma conversa e esse desejo de continuar ouvindo mais e mais de Deus. E aí que vai se identificando o que é escolhido, o que é uma virgem prudente, porque a separação se faz agora. Esta segregação é agora. O recolhimento, o qual o anjo fez, escolhendo, recolhendo a todos, mas no final é que se faz esse entre-saque, ou seja, que o mal é lançado fora, e isso é agora, no fim do tempo. E a promessa é que esses anjos cegadores continuam fazendo esse trabalho. Se tão só pudessem ver esse mistério, e colocar nesse tempo final no que Ele está fazendo, Deus está fazendo no meio da sua igreja, automaticamente tudo já se fala, ainda que não entenda alguma coisa. O problema é sempre o véu de carne. E assim tem sido o véu de carne em todos os tempos. Por isso, se consegue identificar a obra que Deus está fazendo por meio do véu de carne, automaticamente todo o resto já encara. Mas tropeçam em quê? Na pedra de tropeço, rocha de escândalo, pedra que faz cair. Porque tropeçam para o qual também foram destinados, ordenados. Ou seja, que por isso não pode dizer, mas veja, até o fulano, mas ele foi destinado para isso, como vai ser possível que tire ele dali e o coloque para fazer parte aqui? Não, por isso quando dizia, quando o homem é apagado, ele não pode dizer depois, me arrependi e vou anotar de novo. Deus apagou e não tem como voltar a escrever o nome dele. Não tem como voltar a colocá-lo ali no livro da vida. Ninguém pode tirar dali, no livro da vida do Cordeiro. Por isso, nesse tempo, todas as coisas que estará acontecendo, e já está sendo visto como vai se cumprindo, antes de começar o aperto, a apertura na parte desse movimento ecumênico e tudo isso primeiro vai se cumprir aqui, no meio da igreja, do que está acontecendo agora. E assim, silenciosamente, esse rastro da serpente, mas Deus vai permitir, Deus não vai permitir que entre a nossa era, porque essa é uma era que não vai se denominacionalizar, e é o rastro da serpente que faz isso, é morte espiritual ao se denominacionalizar. Ou seja, fica aí onde está tapado, porque eles estão tapados, porque sempre estão em escuridão, porque observe que o rastro da serpente é a obra do diabo sempre em escuridão. Veja como entra a igreja morre ali no começo de Nicéia, e se tu observas, vem esta etapa do obscurantismo, depois em todas as etapas da igreja. O desenho da era é como a lua, que a igreja se escurece, fica escura. Já a parte de Esmirna, Sarde, ou seja, por aí, antes de Sarde, Pérgamo, toda esta zona ali está em escuridão. Esse é o rastro da serpente por aí. E vem... E se o mensageiro se vai, traz morte, então, porque se denominacionalizam, e essa era toda segue com a serpente em escuridão, porque o diabo é o príncipe das trevas. Mas o que acontece?
A semente já está dentro. E aí é onde chega o ponto onde a pedra angular, porque ali já não tem a ceia das bodas e do cordeiro, é algo aqui no espiritual primeiro. Esse que entrou pela janela, e aí vê que não está com o vestido de bodas, não tem o Espírito Santo, aí é tirado, ou seja, expulso às trevas, a grande tribulação. Mas, lembra que ele levou até o final, mas não levou até... Ele já mudou isso quando começou a falar as coisas, o irmão Branham disse, e dizia as coisas como era. Mas tudo esteve, esse tempo, até o nosso tempo. Observe que quando o nosso irmão ele nos disse que em 2018, por aí, já se fecha essa dispensação, e o próximo, mas ainda está aí, estavam os dois juntos. Quando se fecha, ele vem operando sigilosamente no meio da igreja, mas o que acontece é que quando entra já, isso, vamos dizer que já entra essa dispensação, que Deus mesmo, abrindo esse mistério, já é Deus face a face com o seu povo, já é o sol amadurecendo esse trigo, e aí que é retratado e ele descobre este rastro da serpente no meio da igreja. Mas depois de ser descoberto, aí é lançado, e então ele vem se encarnar totalmente no homem do pecado, na besta. Assim como Deus tem um instrumento onde se cumpre, mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele vem montado sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. O diabo não creia que também quis fazer o mesmo dentro dessa era de dispensação. De toda esta 7 etapas e correram, ele também quis fazer o mesmo, levantar um homem para se destacar e Deus abrir esse mistério à igreja, embora aqui no céu houve silêncio, então havia algo que podia ser suspeitar, e como tudo foi em simplicidade, como Deus o tinha predestinado, se perdeu. Onde estaria essa manifestação? E então, ele vem e já se encarna no anticristo, no homem do pecado. Mas tudo isso tem, assim, falamos mais ou menos algo aí de como é que vem o rastro da serpente. Como o Pito me dizia, ele dizia algo essa manhã e disse, bem, mas há um tempo que já estamos falando disso. Já faz um tempo que mas já faz um tempo que nós estamos falando do rastro da serpente e fica ali descoberto, e muitas coisas se abrem do que o irmão Branham disse. Eu tenho que falar certas coisas, e ali quando a esposa a Rebeca ou algo assim, que ela sai e diz, ele sai e diz, eu vou pregar sobre o rastro da serpente. Alguém vai me trair, o irmão Branham disse. Mas veja que isso não se cumpre ali, Deus só o levou. Ele tinha dito que ele ia falar, tudo que ele iria falar ali, se tivesse sido em nosso tempo, algo muito prejudicial para a obra, se ele tivesse falado, porque ia lançar a própria mensagem que ele falou, e muitas coisas teriam acontecido contra a mensagem, e Deus não permitiu e o levou. Deus já tinha o seu programa que tinha que ser assim, mas veja, uma das coisas, e vamos dizer isso, não, isso para que se fosse, o irmão Branham tinha coragem, e ele estava zangado, e um profeta zangado, isso é muito, mas muito delicado, porque Deus também leva em conta, por exemplo, ali Eliseu se zangou, e veio 2 ursas e mataram 41 crianças. Ou seja,
que este salmo, muitas vezes, eu acho que eu creio que é o Salmo 2. E venha logo a ira. O cumprimento do sexto selo, a abertura do sexto selo, e diz que quando descobrem ou abrem, o que escreve ali é cumprimento. Porque uma mensagem que diz o descobre e o abre. Quando o descobre, ele escreve em cima cumprir. Ou seja, cumprir isso é abri-lo. E essa é a ira. Poderá falar existência, o que for. E isso, embora é um ministério, já ali nesses 3 anos e meio, mas antes disso, é um ministério aí, que vai estar falando, operando isso, porque como tudo é o entrelaço, não vamos dizer que começa hoje. Justo começa hoje os 3 anos e meio da grande tribulação. Não, isso é entrelaçamento. Como teve o entrelaço da graça com a do reino, e ele falava em termos espirituais, porque também ele disse uma mensagem, houve entrelaçamento e teve 7 etapas consecutivas com um só mensageiro, mas dentro da dispensação da graça. Como tu pode explicar isso? Porque a dispensação, ela se entrelaça, mas há um ponto em que já está na 7ª etapa, e o próximo já é pedra angular, que é a dispensação do reino, que se mistura com o milênio, chega até o final do milênio, e já depois do milênio já entra essa dispensação eterna, e já é eternidade. Mas a dispensação do reino vem se entrelaçando agora, e pode ser que quando termine a obra de intercessão, se já se fecha completamente a porta de misericórdia, e essa etapa do sexto selo sendo aberta, isso já está ali se guardando por ali, onde ele falar a palavra vai ser uma realidade no instante que se fale. Já não vai ser, vamos ver quando aconteça, porque as 5 manifestações em parte que Deus mostrou através do reverendo William Branham, as 5 aconteceram no instante, instantaneamente, não foi depois. Senão que ele falou a palavra e aconteceu. Falou a palavra aos peixinhos, falou a palavra, cura do tumor, falou a palavra, os filhos de Radhai, falou a palavra, os esquilos, falou a palavra, a tempestade, ou seja, que tudo foi pela palavra falada e aconteceu instantaneamente. Então, não teve um tempo de espera. Por isso, nesses dias estivemos conversando de que Deus queira que ainda tenha algum tempinho para alguma pessoa que ainda esteja por ali, meia, e que certamente não tenha cruzado a linha. Porque como tudo é entrelaçado, entrelaçando-se as coisas, ou seja, que o último escolhido já está dentro, Mas pode ser um escolhido que ainda tenha, o inimigo esteja usando ele, ou tenha usado, e antes que Deus o leve para que não continue causando problema à obra, e que ele ali esteja consciente de que agiu mal e que se arrependa. Porque outra pessoa que já esteja no livro da vida do Cordeiro já é difícil. Que alguém que não esteja no livro da vida do Cordeiro é difícil que tenha oportunidade para esse. Mas o escolhido, esse não vai se perder. Inclusive dizia no sábado, o pai ele trata como seu pai, o irmão de André,
que partiu nesses dias. A ele nós o veremos porque ele era um crente fiel na obra neste tempo e é um dos que vão completar esse número. Mas observe que há diferentes formas e maneiras, ou diferentes maneiras e motivos do porquê Deus leva a pessoa. Porque se está atrapalhando a obra, então pode trazer opróbrio à obra. E Deus não deseja que essa pessoa se perca, então leva. E é melhor que o leve em sua obra, em seu trabalho que tem feito no passado, para que ele fique um tempinho mais do que vale viver o tempo todo se lançou tudo o que fez em favor da obra e do programa divino. Assim que o sexto selo é algo muito delicado. E quando já esteja em sua etapa, que a maldade dos amorreus tenha chegado ao seu limite, então tem que andar com mais cuidado. E cada vez que o povo escolhido de Deus está cada vez mais e mais se preparando para esse tempo, que ele vem com bênção, mas também vem com juízo. Escolhe a vida para que viva, escolha a bênção. O que? Pessoas, seres humanos, sabem que há promessa, e sabem que há uma visão da carpa. Foi mostrado e sabe que aí é onde Deus vai cumprir tudo. Vai ficar contra isso, buscando a maneira de atacar. Não percebe que estão contra Deus mesmo, nem sequer pensou em fazer algo, tramar algo contra desse lugar. Isso deve dizer a pessoa, esse espírito que está em mim e outro não pode ser. Vem atrair, porque não pode um filho de Deus, um escolhido de Deus, nem sequer pensar um pouquinho e contribuir em algo para se pôr contra uma visão da carpa. E muito menos do que Deus já estabeleceu desde o início. Ou seja, que ainda se enganou. Não, e não tem sentido. Deus deixou o seu programa bem estabelecido. Mas como não é de todos, e como dizem, uma medida de ouro e tudo, como diz, aí é então que surge. E essas pessoas que são fracas espiritualmente, é que o diabo então as usa. Por ouvir um pouquinho, foi que Eva caiu. Por ouvir o diabo. Porque é um dos dois, ou escuta a Deus ou escuta ao diabo. Não tem um meio Deus e um meio diabo. Por isso, ou é quente ou és frio, não pode ser morno. E aqueles que estão ouvindo outra vez, automaticamente estão ouvindo ao diabo. E isso é triste de dizer, e talvez um pouco forte, mas todo aquele que não esteja ouvindo o programa divino e a voz de Deus, por meio do cumprimento da visão da carpa, está escutando ao diabo. Não pode ser outra coisa. Agora os que estão ouvindo a voz de Deus que foi prometida, a qual o irmão Branham disse que esteve falando a alguém mais acima na era de pedra angular. Isso sim, esse sim está ouvindo a voz de Deus. E aí estamos nós a segurança, porque temos identificado a obra, o seu programa, identificamos o que precisávamos receber, que é a fé de rapto. Tanto que estávamos esperando esse tempo e que tenha chegado o tempo e Deus esteja cumprindo. E então na última hora eu digo assim, não é assim. Ah, então tu sabe mais do que Deus? É o mesmo que diz o diabo a ele, a Eva. Não. Sim, claro. Não é que tu vai morrer. Ele mudou uma coisinha. É que tu vai ter mais conhecimento.
Vê, ele sempre acredita ser o mais sábio de todos. E é assim nesse tempo. Diz, não, não pode ser assim. Tu sabe mais do que Deus? Deus se agradou de fazer dessa maneira. E como ele diz, a pessoa goste ou não goste. Como ele disse, assim que todos os que estejam ouvindo outra voz, veja bem a quem tu dá ouvidos. Porque está ouvindo a voz do inimigo de Deus, do diabo. Todo aquele que esteja ouvindo a voz de Deus, a voz dos 7 trovões, a voz da coluna de fogo, desta luz que estava falando a alguém mais acima, está seguro na palavra e vai à segurança. Esse não tem quem diga que não vai ser transformado, adotado, como disse há pouco, em términos porto-riquenhos. Não tem quem te tire a transformação. Ou seja, é o sim ou sim, vai ser transformado. Porque está ouvindo a voz de Deus. E aquele que é de Deus, ouve a voz de Deus. Porque não vão ouvir outra voz. E se pega algo, e por outro, vai dizer, escrito está, já com a própria palavra combate, aparta-te de mim, Satanás. É o que pode dizer no final. Jesus disse ali, mas o que ele estava dizendo, afasta de mim meio diabo. Ele não estava dizendo isso. Identificou-se, nessa hora ele estava tratando de fazer coisas contra o programa divino. Afasta-te de mim, Satanás, e assim o escolhido tem que ser quando vem pensamento na mente. Porque se não é de Deus, já sabe então que é o diabo. Então sabe então quem está falando, sabe a quem está combatendo. Então a pessoa pode dizer com autoridade, afasta-te de mim, e vai se afastar. Porque tem essa espada de 2 gumes que é a palavra. E como foi entregue a outro, e esse outro a tem, e está compartilhando essa mesma espada com todos, que é a revelação, é o poder. Imagine assim, se com um, tudo que fez impactou o mundo todo, como não vai ser com muitos filhos de Deus com essa espada na mão? Assim que temos essa arma para lutar e combater na mente, que é o centro de batalha maior, o lugar que está ali, e o enfrentamento, como diz, mútuo, onde o diabo está e entra e também Deus, ou seja, é uma batalha jamais pelejada, é na mente. E depois já se tornará físico essa luta, a qual já se tornará em perseguição às virgens fátuas e aos 144.000, que logo serão mortos na grande tribulação. E antes, a obra que estará se fazendo no meio do povo hebreu, o qual isso começará a ver-se quando diga, mas este é o que estamos esperando. Mas já tem um trabalho ali que será feito, está se fazendo, que vai ser feito, para que tudo isso chegue ao final cumprimento, para ele poder identificar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó operando no meio da igreja. Porque assim, como ouvimos e temos falado também em vários estudos, onde esse Espírito retorna ao povo hebreu, que é por meio de um profeta. É um homem que leva esse Espírito de Deus novamente, aí para que possa a bênção de Deus novamente retornar a Israel. E tanto é assim que Deus vai estabelecer ali o reino do Messias no milênio e na eternidade. É o mesmo Messias que estabelece a grande tribulação e é o que estabelece o reino milenial, porque tem as chaves. Observe que se abre a 5ª dimensão aqui na Terra, ou seja, é aberto. Esse anjo que tem as chaves abre, veja, o poço do abismo.
Mas como vai fechar a grande tribulação? Pois tem que ter esse poder também, porque diz que ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Fecha a grande tribulação, passa 1000 anos, mas observe que depois, no final, volta a abrir e pode tirar outra vez para julgá-los. Mas ele sabe que não tem quem julga, ou deixa e volta outra vez e faz a mesma coisa. Trata de dar um golpe de Estado em Deus em seu programa. Mas aí então já será amarrado, o diabo e a besta, a imagem da besta e tudo serão amarrados e serão lançados ao lago de fogo, e Deus os julgará ali a todos eles. Ou seja, que esse mistério das chaves, do que tem as chaves, é algo muito importante, porque sem as chaves não se pode abrir as portas ou fechar outras. Ou seja, que não se pode passar outra etapa, outra fase. Não se abre a porta se Deus não tem permitido ter esta forma de pensar como... Mas nós sabemos também que o lago representa seres humanos. Assim nós temos a chave da casa, do carro, e sabemos que ao abrir, a pessoa pode abrir, quando fecha, fecha com a chave e ninguém vai abrir. Assim que o que tem a chave da ressurreição pode trazê-los. O que tem a chave das doenças, e como vai trazer as enfermidades? Bom, porque pode lançar a quem pertence, ao diabo. Pode tirar de uma pessoa e introduzi-la, colocar onde pertence e fechá-la. E como é isso? E isso para que não volte de novo a essa pessoa, a essa enfermidade. É tirado, ele tem a chave para tirá-la e colocá-la na quinta dimensão. Abre por uma porta do quartinho, a fecha e sai pela outra curado. Assim que tudo tem a ver com porta. Meu Deus, muitas coisas. Deus vai nos falando e esperamos que esses dias sejam dias de grande revelação, de grande visão, e que isso vá aumentando cada vez mais e mais a fé. Porque pela fé elevada, ao nível como Enoque teve, nos lançaria o quê? Direto ao rapto, à eternidade. Se entrarmos de cheio a mensagem, nos lançaria direto à eternidade. E estamos entrando de cheio a coisas muito profundas, coisas que somente as águias são as que estão recebendo e receberão. Os que recebem estão até chega a ser uma certa. O corvo pode chegar até uma certa altura. Mas depois ele fica como, não, o que aconteceu aqui? E nem percebe o que aconteceu. Porque não é para o corvo, nem para outro tipo de ave, comer com a águia. Estar com a águia. Assim que é como uma continuação. É como uma continuação de as chaves. Porque as chaves, se não fossem entregadas a Pedro, então não teria aberto o reino de Deus. A ti eu darei a chave do reino. Ou seja, que sempre tem alguém que Deus dá as chaves. E a chave é a revelação. É a revelação. Aqui esse véu de carne tem para operar e poderá fazer tudo com essa revelação, com essa chave. A chave do reino, vamos dizer, a chave do reino. E isso
leva também a fechar a porta que tem que ser fechada e abrir o que tem que se abrir. O poder que Deus deu à sua igreja nesse tempo é tão e tão grande que à medida que Deus vai nos dando mais luz, vamos usando conforme o seu programa. Por isso as chaves não podem ser entregues a ninguém. O que o diabo faria se Jesus chegasse a entregar as chaves a ele? Porque ali era isso que o diabo queria. Jesus teria ficado só adorando ao diabo e haveria tido um reino que era caído, como no Jardim do Éden. Ali, se Adão tivesse comido da árvore da vida e tivesse agarrado a chave, teria comido toda uma descendência caído. Assim, com Jesus ali, nessa hora da tentação, também teria tido ali também Jesus adorando ao diabo e sentado como rei, é o que ele sempre queria, ter um reino melhor que o de Cristo, e teria, porque tudo chegaria ao seu final, porque a raça humana então chegaria ao juízo divino, mas graças a Deus que ele veio fazer essa obra e não deu as chaves a ele, senão que melhor. Ao contrário, quando fez a obra, o diabo pensou que eu tinha. Aqui eu tenho, aqui eu te tenho. E foi a maior derrota, porque foi então e tirou as chaves dele. Ele tinha domínio e controle. Agora, essas chaves são entregues ao Filho do Homem e as chaves de Davi. Por isso que ele tem esse chaveiro, que tem várias chaves, que já e todas essas coisas estaremos vendo, enquanto tudo vai se cumprindo, vamos vendo aí que esta porta se fechou. E após usá-las, desde 2018 no final, assim que até 2019, quando se fechou a dispensação da graça e abriu a dispensação do reino, aí já estava usando a chave correspondente ao fechar uma dispensação e abrir outra dispensação, as chaves do reino. Bom, já podemos parar aí, e que Deus neste dia continue nos dando mais com relação a algo das chaves, e procurar o que o irmão Branham tem falado e as anotações do irmão William, porque tudo isso corresponde para esse tempo final e corresponde à igreja do Senhor, deixando claro quem tem as chaves, porque quando não está a pessoa está num lugar e vai entrar e a porta está fechada, sempre está procurando quem tem a chave. Mas quem tem a chave para abrir aqui, para eu poder entrar? Bom, se não aparece esse que tem a chave, todo mundo fica do lado de fora. Ou seja, que é bem importante esse que tem as chaves. O que tem as chaves. Que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde. Hoje, domingo, 9 de abril desse ano, de 2023. Este seria como a terceira saudação de hoje.